proclamação da República foi um processo que aconteceu em 1889, no Brasil, mas não foi um simples golpe, foi toda uma mudança de governo, pensamentos e economia. O que aconteceu? Quem deu o golpe? Onde parou a família real? E quem foi o primeiro presidente? Tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes de começar, eu já vou pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, porque às vezes se eu pedir no final você pode acabar esquecendo. Então deixa o like aí e bora lá pro vídeo. Após a Guerra do Paraguai, o Brasil estava em crises econômicas, políticas e sociais. Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil na época, não deu o prestígio necessário para o exército, que já se sentia, entre aspas, excluído. O imperador também não estava bem com a Igreja Católica. A igreja dispunha do padroado e do beneplácito. Resumindo, o padroado era que o imperador era responsável por nomear os membros que compunham o clero do império. E o beneplácito dizia que qualquer ordem vinda da igreja de Roma, que era a sede da religião católica, onde o papa estava, as ordens deveriam ser aprovadas pelo imperador. E adivinha, Dom Pedro II recusou as ordens vindas do Papa Pio IV. Outra coisa era a questão abolicionista, que gerou intriga entre os fazendeiros que utilizavam a escravidão em seus campos de trabalho e a população que não apoiava. E lembrando que o Brasil era o único país da América do Sul que ainda utilizava a mão de obra escrava, da América do Sul e da América inteira, era o único país que utilizava ainda a mão de escrava como mão principal de trabalho nos campos, o trabalho mais pesado. Aproximadamente um ano antes da instauração da República, em 1888, foi assinada a Lei Áurea pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. A Lei Áurea foi uma lei que surgiu de repente e muitos escravos continuaram trabalhando para os seus senhores, para os fazendeiros que já estavam trabalhando. E essas partes que eu citei é muito bom lembrar porque esse daí está ligado diretamente com o golpe. É importante também destacar que o principal estado que movimentava a economia eram os estados que hoje compõem o Sudeste. Mas na época os principais eram São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. O café era o principal produto que movimentava a economia do Império. O café também cresceu muito no Oeste Paulista nas décadas que antecederam a República. Além de que na época as primeiras indústrias, novos bancos, estradas de ferro chegavam ao território brasileiro. Também na época chegavam ao Brasil os primeiros imigrantes para trabalhar nas fazendas e indústrias, já que a Lei Áurea tirava o poder de mão escrava dos grandes fazendeiros. Então eles tinham que pagar o salário agora para os imigrantes que vinham na maioria da Europa, principalmente da Itália, Alemanha, França e vários outros países da Europa. Os escravos, mesmo libertos, sofriam com preconceitos na época e sem formas boas de resolver esses problemas, a monarquia foi perdendo o apoio de vários grupos sociais importantes para a manutenção do regime. Os países vizinhos, como Argentina e Uruguai, que tinham adotado a república, os Estados Unidos da América influenciaram no pensamento dos partidários pela retirada da monarquia. E principalmente os Estados Unidos, porque era uma forma de como era retratado a República na América, porque os Estados Unidos era o país mais forte militarmente e economicamente da América. Tanto que a primeira bandeira da República Brasileira foi a bandeira que é essa barbaridade que está passando na tela, que é praticamente a bandeira dos Estados Unidos, só que abrasileirada com o amarelo e verde que nós conhecemos e várias estrelas. Em 1889, Dom Pedro II nomeou em julho daquele ano um novo gabinete liberal, chefiado pelo Visconde de Ouro Preto, que elaborou novas reformas como autonomia para as províncias, liberdade de culto, redução das prerrogativas do Conselho de Estado e entre outras medidas. Os militares já estavam contra o Império e, aproveitando isso, os republicanos aproveitaram a estabilidade e divulgaram um boato que Dom Pedro II ordenaria uma repressão contra os militares que fossem a favor da República. Um dia antes do golpe, dia 14 de novembro de 1889, alguns agrupamentos militares da oposição se reuniram no Rio de Janeiro.
Na manhã de 15 de novembro, Deodoro da Fonseca assumiu o poder das tropas revoltosas e foi ao quartel-general. O imperador estava em Petrópolis, mas voltou a São Cristóvão e tentou reorganizar um novo gabinete, mas a república já estava sendo instaurada oficialmente na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que era a capital da época. Na manhã do dia 17, o imperador e a família foi exilada para a Europa. Dom Pedro II morreu em Paris, na França, em 5 de dezembro de 1891, com uma gripe que se agravou e uma pneumonia, sendo o último imperador do Império Brasileiro. O primeiro presidente do Brasil foi Deodoro da Fonseca, o mesmo que proclamou a República. A primeira fase da República foi nomeada de República da Espada, que ocorreu de 1889 a 1894. E esse nome de República da Espada vem porque os dois primeiros presidentes eram militares, né? Então por isso República da Espada. A espada representa uma arma, né, usada pelo exército, por isso que vem daí o nome República da Espada. E a segunda parte foi nomeada de República Oligárquica, que ocorreu de 1894 a 1930. Pois foi um governo principalmente de grandes proprietários de terra. A Constituição de 1891 foi muito importante, porque com ela os três poderes foram divididos, o poder judiciário, executivo e legislativo, e também dividiu quem iria votar e quem podia participar das eleições. No final do governo de Deodoro da Fonseca, ele sofreu com graves crises econômicas e por outros vários motivos renunciou ao poder em 1891, e Floriano Peixoto, que era seu vice, assumiu o poder. E lembrando que Floriano Peixoto também era militar, né? Ele foi o segundo presidente, então foi o segundo militar e o último que teve na República da Espada. Quando assumiu o poder, Floriano anulou o decreto de Deodoro, que dissolvia o Congresso, e também provocou a derrubada dos governos estaduais que havia apoiado a tentativa de golpe de Deodoro. Floriano, durante seu governo, ficou conhecido como Marechal de Ferro, após a pacificar a revolta armada que, resumidamente, os rebeldes, que eram da Marinha do Exército Brasileiro, sob a liderança do almirante Custódio José de Mello, ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro e apontaram 15 navios de guerra na Baía de Guanabara. Floriano Peixoto, mesmo conseguindo consolidar seu poder, sofreu também muita pressão dos fazendeiros paulistas, porque com grana, e os fazendeiros tinham muita grana, cara. Com muita grana você consegue fazer tudo, né, mano? E os fazendeiros organizaram um partido republicano federal que lançaram uma campanha com Prudente de Moraes. Prudente de Moraes também venceu as eleições de 1894, tornando-se o primeiro presidente civil da época e também deu início à República Oligárquica. Bom, o Brasil teve vários presidentes que alguns causaram repercussões, outros sofreram com impeachments, outros saíram do poder antes de completar mandato ou até mesmo morreram antes dos 4 anos de poder do presidente. E até mesmo o Brasil sofreu uma ditadura militar. Mas todas essas coisas podem vir em outros vídeos, porque, mano, a história da República do Brasil, cara, são mais de 100 anos, cara, é uma coisa gigantesca. Isso envolve muita pesquisa, muita história e muito vídeo, cara. Então, se vocês quiserem, comente aí se vocês querem que eu traga um vídeo sobre aí todos os anos de República do Brasil e cada presidente. Mas, rapaziada, mano, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de comentar alguma ideia de vídeo ou tema histórico, ou até mesmo de uma personalidade importante, né? Uma pessoa que você acha que foi importante para a história, né? O canal está indo muito bem, rapaziada. Só tenho a agradecer a todo o apoio que vocês têm dado com comentários, likes e visualizações. Se você assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque dá muito trabalho fazer esses vídeos, entre aspas, documentários, e com essa edição, com todas essas imagens, dá muito trabalho, cara. O último vídeo, que tem 7 minutos, foram 6 horas de edição bruta para fazer tudo aquilo lá, cara. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos, shorts e tudo que pode vir aqui, até mesmo post. Muito obrigado, rapaziada, por acompanhar até aqui. Valeu e até o próximo documentário. Fui!